Você quer, eu tinha esquecido de novo. E hoje não vai ser diferente. Os diáconos já estão autorizados a deixar o povo correr, passar aqui correndo, gritar, pular. Fiquem livres, na unção você pode tudo aqui na igreja, amém? Já estão todos autorizados. Espero que corram mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Você está com o coração preparado para receber uma palavra poderosa que Deus colocou no meu coração para essa noite? Irmãos, quando eu era tempo, novinho, nós fomos receber uma vacina e nós saímos do distrito para ir para a cidade de Trindade para receber essa vacina. Alguns aqui eu acredito que já teve, como eu tive também. Era uma pistola que disparava algo aqui e a gente recebia a vacina instantânea. O pavor era tremendo, ainda ficou uma marca o resto da vida aqui no braço, né? Só foi eu que recebi essa vacina, gente. Eles pisavam num negócio lá, era ligeiro demais, só via menino saindo chorando. Né? E era uma expectativa para receber uma vacina daquela. Né? E, de certa forma, doía. Entendeu? Então, a vantagem é que, após sermos vacinados, o efeito dela, até hoje eu carrego comigo. Estou vivo e livre de certas doenças. Você está comigo? Então, olha para teu irmão nessa noite e diz para ele assim: se prepara. Você vai receber uma vacina nessa noite. Diz para ele, talvez doa um pouco, mas vai salvar a tua vida. Amém? Aleluia. Você não estranha não quando um pastor traz uma palavra dessa? Porque quem sabe o que as ovelhas passam é o pastor. Quem sabe o que está adentrando a igreja é o pastor. E ele tem a obrigação disso, de ser perceptível. Amém? Eu dei como nome a essa mensagem, como título, veja com quem tem andado. Você pode repetir comigo? Veja com quem tem andado. Amém? Prepara o seu coração. Aleluia. Pastor Cristiano, coloca aí para mim, por favor, que eu esqueci de tirar do bolso. Incomoda. Aleluia. Sabe, irmãos, em todo o tempo que no ministério de Jesus, Jesus fazia tudo para passar mais tempo com Deus. Fazia de tudo para estar conversando e estar em comunhão com seu Pai. E ele preferia estar com Deus do que estar com o diabo. E hoje há pessoas que hoje evitam Deus e preferem estar com o mundo, com o diabo. E a Bíblia diz que Satanás, ou seja, o mundo jaz no maligno. O mundo hoje está nas mãos dele. Mas nós podemos ser a exceção, porque mesmo habitando aqui, nós carregamos um Deus poderoso e nós podemos ser diferentes. Você concorda comigo? Então Jesus preferia estar todo o tempo com o Pai. Jesus, em momento algum, ele permitia até que Satanás viesse a conversar com ele, exceto quando ele foi tentado, mas rapidamente Jesus cortava. É aquilo que nós aprendemos e devemos ensinar: evite dar espaço a Satanás. Não alugue o seu ouvido ao que o diabo tem tentado colocar no seu juízo, na sua cabeça. Jesus cortava, ele evitava, ele não deixava que isso acontecesse. Hoje nós precisamos vacinar pessoas, porque às vezes tem pessoas sentando em roda de escarnecedores, dando ouvido a pessoas que não devem, a falsos amigos, falsos companheiros, aqueles que chegam e dizem, não é bem assim. E essa frase nós já ouvimos em algum lugar. Você está comigo? Jesus não gosta disso, não é bem assim. E o resultado a gente conhece, onde vai dar tudo isso. Amém? Eu faço rapidamente uma pergunta, só para dar introdução nessa mensagem. Com quem você tem andado? Quem são teus amigos? Quem senta na mesa com você? Com quem você senta para conversar? A quem você tem dado ouvidos? Quem está com você fala de Deus ou fala do diabo?
Quando você se senta, você se alimenta ou você se contamina? Aleluia. Já estou vendo vocês passando correndo aqui na frente. Oh, aleluia. Glória a Deus. Com quem você se senta? Não é proibido um crente ser feliz, ser alegre, ser até extrovertido. Mas tem coisas que já está virando molecagem. E quando ultrapassa essa linha, já passa a ser prejudicial. Você está comigo? Quando ultrapassa essa divisória, essa divisa, já passa a ser prejudicial para o crente. Com quem você anda, irmão? Com quem você se senta? Aleluia. Você pode abrir sua Bíblia? Vamos abrir, e hoje eu vou ser breve. Antes das 10h30 nós saímos daqui. Eu disse antes, né, gente? 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 1. Nós temos um relato interessante. Quando há uma preservação de alguém, quando há uma vacinação, Paulo vai vacinar Timóteo e começa a recomendar coisas para ele, prevenindo um homem de Deus. Pastor, eu venho à igreja todos os dias, todos os cultos eu estou lá, pastor, e eu sou um homem de Deus. Sim, Paulo estava dizendo a Timóteo, um grande pastor. Esses dias eu ouvi uma frase que dizia que hoje, um pastor pregando, né? Quem diria que nós íamos ouvir isso? Que hoje estamos evangelizando os evangélicos. É forte isso, né? Mas aqui nós estamos vacinando homens e mulheres de Deus que estão aqui. Cadê os homens e mulheres de Deus que estão nessa igreja? Ixi, que amém, poder. Hoje não vai ter corrida não, desse jeito. Cadê os homens de Deus e as mulheres de Deus? Então Paulo começa dizendo para Timóteo, 2 Timóteo, no capítulo 3, a partir do versículo 1, ele diz: mas você precisa saber disso. Ele começa a explicar para Timóteo. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Você está comigo? Nos últimos dias sobrevirão dias difíceis. O que a gente vê em Marcolândia nesses dias? Começamos a ver acontecimentos e a gente fica assim olhando, meu Deus, é uma coisa atrás da outra. Ei, Marcolândia é bem pequenininha, gente. É um negócio assim diferenciado. E você começa a ver que os dias começam a ficarem cada dia mais difíceis. Quinta-feira eu abasteci naquele posto que eu abasteço constantemente. A última vez que eu abasteci meu carro foi esse rapaz que aconteceu essa tragédia. Você vê uma pessoa hoje, quando volta, não sabe se vê mais a pessoa. São dias difíceis, situações acontecendo, e Paulo começa a dizer a Timóteo, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas. Egoístas. Crente não é para ser egoísta, irmão. Porque a palavra manda que nós amemos uns aos outros. Nós precisamos amar as pessoas como a nós mesmos. E hoje nós vemos pessoas sendo egoístas. Eu tendo o que comer e o que beber, eu esteja satisfeito. Fulano pode acontecer o que quiser, mas não está acontecendo na minha casa, está tudo bem. Será que isso seria egoísmo, irmão? Quando nós passarmos por pessoas, não percamos tempo, né, a oportunidade de falar do amor de Deus. Quantas vezes eu passo ali, são vários funcionários naquele posto, e eu não perco a oportunidade de dizer o valor que eles têm, convidar de vir para a igreja, falar do amor de Deus. Alguns já prometeram, teve gente que já veio à igreja, mas a semente está sendo plantada. Que Deus tão bom é esse na sua vida que você não quer dividir com os outros? Deus me salvou, escreveu o meu nome no livro da vida. Eu vou para o céu.
Eu tenho, Deus me abençoa. Olha, eu já tenho uma casa, eu já tenho até um carro. Olha, eu tenho, eu. Mas que Deus tão bom é esse? Será que você acha que a fonte é esgotável? É não, irmão. Nós temos um Deus que é uma fonte inesgotável. Então não perde tempo de compartilhar com as pessoas. Dividir aquilo que está dentro. Você está comigo? Então ele diz ainda, serão também avarentos. São pessoas que não podem dividir nada, que não podem abrir mão, são avarentos ao ponto de cobiçar o que os outros têm. Há pessoas que eles não têm coragem de trabalhar, de fazer nada, mas porque vê fulano conquistou um carro agora, ele começa a cobiçar o carro do irmão, ao invés de cobiçar o caminho que ele trilhou para chegar naquele carro. Nos últimos dias nós teremos tudo isso. Mas Paulo foi tão ferrenho, a vacina era tão poderosa que ele foi até a mais além que isso. Ele diz, serão também orgulhosos, arrogantes. Você conhece alguém arrogante? Gente orgulhoso, meu Deus do céu, fede. Duvido eu pedir perdão a fulano. Eu sei que eu estou errado, mas não peço. Como diz o português, eu não pido perdão. Eu não peço. São orgulhosos. Não baixa a crista, não baixa a cabeça, nem estando errado. A palavra nos ensina a andar a segunda milha, a milha extra. Ei, se foi numa face, oferece a outra, e você entende o que quer dizer isso. Não tem nada a ver com tapa. O constrangimento no amor ganha aquela pessoa. Às vezes a pessoa faz mal para a gente e a gente vai lá e ama aquela pessoa. E semeia na vida dela. E ela vai e diz, eu quero o Deus que tem na vida dele. Você está comigo, irmão? Amém? E ele diz assim, serão nos últimos dias blasfemadores. Acho que todo mundo aqui, até os mais jovens, tem visto o que tem feito. O mundo tem feito, blasfemando contra Deus, contra o Espírito Santo, expondo Jesus. Uma pessoa numa árvore, e o pessoal tirando Jesus da cruz, a maior zombaria, ele não sabe o resultado daquilo. Mas serão blasfemadores, desobedientes aos pais. Isso Paulo dizendo a Timóteo, viu? Nos últimos dias eles serão desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural. Já percebeu hoje? Quantas vezes nós passamos e vemos uma situação acontecendo e você vê que ninguém mais nem chega perto para ajudar alguém. É como se dissesse, não tem nada a ver comigo, deixa acontecer. Esquece. E essa palavra é para um pastor. E hoje eu estou trazendo para uma igreja, que a grande maioria aqui são convertidos. Você conhece uma palavra da palavra de Deus que diz sobre o bom samaritano? Volta o filme aí na sua memória. Aquilo que nós chamamos de o bom samaritano. E não foi apagado da Bíblia isso. Não foi apagado. Se nós não tivermos esse sentimento de socorrer uns aos outros, de abençoar as pessoas, aquele vizinho, aquele parente, ei, eu não tenho dinheiro, mas olha, um abraço abençoa, um aperto de mão abençoa, um quilo de arroz abençoa, ou aquilo que por menor que seja. Aí isso nos leva a pensarmos lá na parábola da viúva pobre. História que vocês também conhecem, não é verdade? Então, ele diz também aqui, sem afeição, serão implacáveis, caluniadores. Olha a preocupação de Paulo com Timóteo. É como se Deus dissesse aqui para nós hoje, ei igreja, Verbo da Vida em Marcolândia, vai ter perseguição, vai ter calúnia, vai ter dia difícil, se prepare, continue de cabeça erguida, não ande fora da linha, anda corretamente. Meu Deus, isso me persegue, mas eu tenho que dizer, se comprar fiado, pague. Aleluia.
Se você deu a palavra a alguém, honre a sua palavra. Você não é obrigado a prometer. Mas se prometeu, você passa a ser escravo daquilo que você falou, então você é obrigado a cumprir. Certa vez eu ouvi de alguém dizendo: pastor, eu não vou mais para aquela igreja. O que foi que houve? Tem alguém lá que tem a cara de santo, mas me deve há muito tempo. Serve na igreja. Isso o pastor vai desmoronando. Só para nós não perder o fio da meada, você pode dar um glória a Deus bem forte? Quem quiser correr pode passar correndo, viu? Não tem problema não. Aleluia. Amém? Então, ele continua dizendo, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Está chegando um nível que, se você faz um bem, você é zombado e muitas vezes até agredido. Você tem que ser igual à multidão. O versículo 4 diz assim: nos últimos dias eles serão traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Agora aí pegou pesado. Você conhece alguém aqui, na cidade de Marcolândia, que ele prefere, ele é mais amigo, né, do mundo do que amigo de Deus? Lógico, tem muitos. São esses que nós não devemos odiá-los e amá-los. São esses que nós devemos testemunhar, para que eles vejam em nós o Deus que nós pregamos. Você tem que estar concordando comigo, gente. Glória a Deus, amém. É isso mesmo, pastor. Porque o pastor, ele chega aqui meio que tenso, porque ele sabe a profundidade de uma palavra como essa. Você olha para pessoas, tem pessoas aqui que não estão piscando o olho. Sorri, irmão, para a gente não pensar que é você. Todo mundo, a macaca está piando por dentro, mas por fora você está rindo e acenando. Sorri, brinca, futuca o outro. Aleluia. Aleluia. Lá em Araripina eu tenho essa fama de dizer o que os outros não queriam dizer. Vixe, Vicente, tu é próximo. Vicente, tu vai ganhar um avião, Vicente, tu vai ganhar. Aí no dia que sobra o magrelo lá, tá todo mundo. Na verdade, eles nem faziam assim, eles fazem assim, porque vai doer nas costas, para não bater tanto nas costas. Não é bater, irmãos, é vacina. Tem dia, quando eu desço daqui, eu desço leve, porque eu entreguei o que Deus mandou. Amém? Você continua sendo amado por mim, espero que eu também por você. O fato de eu pregar uma ministração mais dura não quer dizer que nós não amamos você. Pelo contrário, é por amor que um pai pega um filho e exorta. Você que é pai, você que é mãe, você sabe o que é estragar um filho. É você mimar e você nunca exortar essa criança, nunca dizer um não para ele. Lá na frente ele vai bater na sua cara. Então o pastor chega na igreja, um domingo como hoje, e traz uma palavra suave como essa. Aleluia. E ele diz assim: eles são convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Aí o versículo 5 fecha essa primeira parte, quando ele diz assim: tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Preveniu de tantas coisas, e ele diz assim: ainda tem aqueles que estão dentro da igreja, com a cara de piedade, de amor, de que ama, de que abraça, sabe, mas nega o poder da piedade. Aleluia, aleluia. Só os que ainda têm amor por o pastor, dá um glória a Deus, irmão. Oh, aleluia, aleluia. Não estou só. Deus é bom, porque ele termina dizendo assim: ei, Timóteo, ele conclui o versículo dizendo assim, quando ele fala, toda forma de piedade, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Aí ele conclui dizendo: fique longe também desses. Nós entendemos que existe o joio e o trigo,
E convém que cresçam juntos, porque quando for cortar o joio, talvez você machuque o trigo também. Aí Jesus diz: ei, permanece, chegará o dia que o trigo vai ser arrancado e vai queimar o joio. Mas Paulo diz a Timóteo: ei, Timóteo, fique longe também desses. Irmão, você não vai desprezar o seu irmão, você não vai dizer: ei, vai embora dessa igreja. Ei, você está cheirando ou fedendo a pecado. Não é por aí, irmão. Mas você pode olhar para ele e dizer: e você precisa mudar em alguns aspectos. E você demonstrar amor por essa pessoa. Quando você chega para ele e diz: tu precisa mudar. Chega com tanta molecagem, com tanta brincadeira, com mentirinhas, com piadas picantes, com coisas desse tipo. Aí você vai dizer: ei, está fedendo. Não convém a um crente fazer tais coisas. Não convém a um crente usar tais roupas. Não convém a um crente comprar e não pagar. Não convém a um crente andar de brincadeiras levianas, mentindo, não amando, sendo arrogantes. Não se preocupe não, irmãos. Se você está nessa vibe de que eu sou abençoado, eu já consegui isso, eu já consegui aquilo, não se preocupa não. Porque a maioria desses larga Deus, achando que já está realizado. Quando ele vai olhar, ele está com os 4 pneus furados. Aleluia. Está vendo? A pregação está tão boa, você puder olhar, ó, acendeu de novo. O horário, o tempo parou. É para pregar mais, né? Tinha desligado ali o monitor. Amém? Aleluia. Irmãos, há quem esteja influenciando lá fora, ou no meio onde você está, mas tem pessoas que estão sendo influenciadas. Qual você decide? Quando a palavra diz que nós devemos ganhar as pessoas com esse cheiro que a gente entrega, o cheiro de Cristo, a essência, nós cheiramos. Mas tem pessoas que ao invés de influenciar, está sendo influenciado. E aí onde está o perigo? E a pergunta: com quem você tem andado? Aleluia. Com quem você tem andado? O que você tem feito? Quando a palavra manda nós fugir da aparência do mal, não é do mal não, é da aparência. É da aparência. Tal lugar está tendo tiro todo dia, o que é que eu vou fazer lá? Porque lá eu já estou no meio do mal. Agora, se eu posso evitar, a Bíblia manda a gente fugir dessa aparência. Então evita, irmão. Se tal lugar está contaminado, está acontecendo coisas que não devem ser feitas, ou tocadas, ou sentadas, ou ouvidas, ou vistas, nós precisamos nos afastar. Aleluia. No versículo 6 diz: pois entre estes se encontram os que infiltraram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de pecados, que são levadas por todo tipo de desejos. Olha ele abrindo os olhos de Timóteo. No versículo 7 diz: que estão sempre aprendendo e não conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Olha que coisa pesada. Rapaz, tem hora que você começa a olhar assim e diz: Pastor Bud, o apóstolo Bud, e muitos ministros, eles dizem assim: ei, a Bíblia é simples, irmão. Pregue o simples. É como se dissesse: não mate, não minta, não roube, não adultere, não faça isso. É o simples, irmão. E essa passagem, ela vai dizer algo bem interessante para a gente aqui, que ele diz assim, deixa eu me encontrar aqui onde eu estava, que é interessante, é que ele diz assim: pois entre estes se encontram aquelas que se infiltram nas casas. Ele vai mais para frente, no 7, diz aqui, que estão sempre aprendendo e não conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Tem pessoas que ela pode fazer 10 escolas, 10 faculdades, mas não chega ao conhecimento. Por quê? Você está na igreja, você está ouvindo, está recebendo, mas você precisa chegar ao conhecimento da verdade. E quem é a verdade? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. De que adianta você fazer escolas e mais escolas e você não encontrou a verdade ainda? Você lê sua Bíblia,
Tem gente que posta aqui e acolá nas redes sociais versículos e mais versículos. E poste só aquele que você vive, vai ser um sucesso. Porque há muitos conhecendo, mas não conhecem a verdade. Nós estamos aqui para servir a verdade. É por isso que um pastor, quando vem na graça, na unção de uma exortação, ele vem leve. Ele não se preocupa. Rapaz, eu não posso dizer essa palavra porque o irmão Douglas está ali. E se eu falar isso, Douglas vai ficar triste. Importa agradar a Deus. E é só um exemplo, viu, Douglas? Amém? Há uma leveza, porque tem pessoas aqui hoje sendo salvas. Tem pessoas aqui sendo vacinadas, mas tem pessoas sendo medicadas nessa noite. Vacina antecipa, mas há medicamentos que é para socorrer de algo que já está acontecendo. Amém, irmãos? Então no versículo 8 diz: e do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés. Você lembra da história de Janes e Jambres? Eles eram aqueles magos que perante Faraó, os milagres que Moisés fazia, eles vinham e faziam também. E isso é muito forte, porque nós vamos entender que nós dentro da igreja, tem pessoas que estão fazendo muita coisa, mas lá fora, lá naquele secreto, lá naquele pontinho que só você sabe, até engana, até maqueia o negócio. E os jovens estão comigo? Vocês estão entendendo? Que vocês onde estiverem precisam andar na retidão do Senhor. Amém? Amém. Aleluia. Então ele continua dizendo aqui que Jambres e Janes, oh meu Deus do céu, só perto para o meu nome. Eles resistiram a Moisés, também estes resistiram à verdade. A verdade chega e você não quer abraçar, você quer fazer da sua forma. E se você não se lançar por inteiro, você não vai alcançar o coração de Deus. Aleluia. Mas esses não irão longe, porque a insensatez deles ficará a todos, como também aconteceu com a insensatez de Janes e Jambres. A insensatez deles foi revelada. E muitos que estão nessa forma, vai ser revelada a insensatez. Amém? E já, descambando para terminar, porque os amém estão meio fracos. Paulo começa a elogiar Timóteo e exortar ele a um posicionamento. No versículo 10 ele diz: mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta. Paulo está dizendo aqui: Timóteo, tu tem observado o que eu tenho feito, você conhece de perto. Ele diz assim: o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. No versículo 11 diz: as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais tive que enfrentar em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Ei, Timóteo, o teu comportamento obedecendo, assim como Deus me livrou de todas elas, vai te livrar também. Bruna, com essa velocidade dela, ela disse aqui: tem gente que não quer ser pastor de ovelhas como Davi fez, encarar o processo, aí quer derrubar demônios, gigantes lá na frente. Não quer passar pelo processo, vou dizer desse lado aqui, não quer passar pelo processo, não quer trabalhar aquela coisa, aí lá na frente quer derrubar gigantes. Como? Porque tem uma lacuna entre uma coisa e outra. Tem um espaço, tem um processo a ser realizado, até você encarar o gigante. Você está comigo, irmãos? Mais um glória a Deus, só para nós. Yes. Duvido um dormir hoje. Porém, o Senhor me livrou de todas elas, Paulo diz para Timóteo. Ele diz no versículo 12: na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Versículo 13 diz assim: mas os impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Vou repetir só para você frisar. Está sendo projetado não, né?
Ele diz: mas os impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Você já viu aquela expressão, ei, o tapete foi puxado? Quando fulano pensa que está subindo, que está se elevando, que a coisa está maravilhosa, ele impostor, e vai subindo, de repente, puxa-se o tapete, e ele vai de mal a pior, enganando e sendo enganado. Esse é o resultado de quem anda com a famosa máscara. Você pode dar um glória a Deus, só os que amam o pastor. Não dorme ninguém hoje. Aleluia. Sabe, no versículo 14, Paulo fecha, ele arremata essa conversa. Quando ele diz para Timóteo: quanto a você, permanece naquilo que aprendeu e em que acredite firmemente, sabendo de quem você o aprendeu. A palavra para fechar tudo isso, eu digo para você: permanece naquilo que você aprendeu. E de quem você aprendeu? Paulo diz que tudo que ele recebeu, tudo que ele recebeu do alto. E Paulo perseverou. E ele passa para Timóteo, perseverou. Muito bem, Sam. Eu disse o quê? Perseverar que é água. Amém, deixa eu voltar por... Amém, irmãos? A palavra diz aqui no versículo 14 que quanto a você, permanece naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu. Você tem convicção que você vai para o céu? Você tem convicção que você vai para o céu? Você sabe de quem você ouviu isso? Porque Paulo disse: eu ouvi do próprio Deus. E ele começa a propagar tudo isso. Então, se você tem essas convicções, Deus está dizendo hoje para você: ei, permanece firme naquilo que você aprendeu. Porque virão dias que vocês vão ser testados. E eu queria citar um exemplo aqui bem interessante, voltando a perguntar em onde você tem sentado e com quem você tem sentado. Ontem tive uma experiência bem interessante, só para dar mais contexto aqui. Nós lá na casa, e Sam chegou com alguns jovens lá em casa. E deu 12 horas, e para eles parecia que era 10 da manhã. Falando alto e sorrindo e brincava. Aí Paulinho olhava assim, eu ficava só sorrindo. Eu estudando, viu? Deixa eles serem jovens. É melhor estarem aqui fazendo isso, do que estar lá na praça fazendo outras coisas. Ei, você cuidar do seu filho, do seu jovem, da sua criança, não é botar ele numa caixa e guardar dentro de casa, não. É você instruir, porque ele vai... Certa vez eu entendi, essa menina foi para minha filha, Sandra, foi para a escola, e ela começou numa escola e diziam: olha, naquela escola tem isso, tem isso, tem isso e tem isso. E isso, e tem mais algumas coisinhas mais ainda. E me disseram: tu é doido, vai botar tua filha ali. E ela precisava ir para lá. E eu disse: olha, quando Moisés recebeu as pedras, ele desejava ficar lá no monte com Cristo, com Deus. Era bom demais ficar lá em cima. Recebeu, aí Deus disse: desce e vai para o meio dos lobos. Receber a palavra que você está recebendo aqui hoje, você precisa exercitar ela lá fora. E volte no próximo culto, melhor do que o que você foi. Porque é bom estar aqui, agora melhor é você ser crente lá fora. E eu dizia para ela: ei, tu vai para o meio dessas pessoas, lá tem tudo isso, mas você vai ser uma influenciadora e não uma influenciada. E eu, como pai, todos os dias, quando chegava na calçada, olhava para ela: como foi na escola? Papai, foi assim, assim, assim. Teve algum problema? Alguma menina, entendeu? Alguma coisa? Não, papai, não. Todos os dias eu zelava por a minha filha. Passaram-se os anos que ela estudou nessa escola. Está aqui minha filha, preservada, servindo a Deus como devido. Agora, eu vou ler uma história bem interessante aqui, para você entender qual a diferença de que você sentar numa mesa, ou estar num ambiente com alguém saudável, ou estar com outras pessoas. Olha que negócio interessante, eu não sabia dessa, talvez vocês saibam, alguém saiba aqui. Diz assim, ele respondendo para a pessoa: é isso mesmo, a banana é uma
a banana e outras frutas eliminam o gás etileno enquanto amadurecem. E quanto mais amadurecem, mais eliminam esse gás. Alguém já ouviu essa história? Só eu mesmo, né? Mas é interessante, vocês vão ver. O etileno, ele desencadeia a produção de algumas enzimas que provocam reações de amadurecimento das frutas, como é o caso da reação conhecida como hidrólise do âmido. Nessa reação, o âmido que está dentro do fruto verde tem a sua molécula polimétrica quebrada em moléculas menores. Presta atenção. Os menores, os monômeros, que neste caso são os açúcares, por isso a fruta fica mais doce à medida que amadurece, tornando-se cada vez mais saborosa. Olha como ele conclui essa história dizendo: os frutos que estiverem próximo da banana que está amadurecendo estarão em contato com uma quantidade maior de etileno, o que vai acelerar o processo de amadurecimento destas frutas. Uma banana que você coloca próximo de outras bananas, por ela estar madura, ela solta algo que torna elas maduras e mais saborosas. E o Espírito vai revelar isso para vocês. Com quem você tem se assentado? Tem te tornado mais maduro ou mais infantil, mais criança ou coisa pior? Aleluia, chega, me deu arrepio agora. Nós precisamos escolher de quem nós nos aproximamos. Saber de quem nós podemos estar falando, ouvindo, dando ouvidos. Porque tem pessoas que amargar a vida dos outros. Tem pessoas que conseguem contaminar a vida de outras pessoas. Nós não fomos chamados para isso, irmãos. Nós não fomos chamados. Há pessoas que chegam para dizer: pastor, o senhor passou em tal lugar e fizeram um comentário tão bom do senhor, graças a Deus. Porque é triste quando você chega e alguém diz: pastor, o senhor tem uma ovelha. Pastor, tem tal pessoa, está fazendo assim, assim. Pastor, não está acontecendo isso não, viu, irmãos? Você não pensa que eu estou falando isso para vocês e pregando uma mensagem de carapuça, não. Eu comecei dizendo que era uma vacina. Amém? Então é doloroso você ouvir pessoas chegar a falar mal de um irmão. Quando nós pensamos o quê? Não, estou todo dia na igreja. Está todo o tempo lá conosco. Está todo o tempo, vai para o culto de oração, vai para o culto de jovens, vai para eventos, vai para a conferência. E de repente você começa a ouvir que aquela pessoa está fazendo algo por fora. Você está comigo? Aleluia. Aleluia. Aí Jesus tem um encontro com a mulher naquele poço. E nessa passagem tem uma coisa interessante, que ele diz que ele pede água para aquela mulher e tal, e quando começam a conversar, ela diz assim: tu és maior do que o pai Jacó? Ela continua dizendo: que nos deu o poço, que ele bebeu, seus filhos beberam, seus rebanhos beberam, e nós estamos bebendo ainda. Veja bem, aquele poço, daquele diálogo de Jesus com aquela mulher, quando Jacó cavou aquele poço, construiu aquele poço, tempos e mais tempos atrás, e gerações beberam daquela água, foi favorecida. E ela começa a perguntar a ele. Aí depois ele diz assim: ó, centenas de anos depois, Samaria ainda bebia daquele poço que Jacó cavou e chamavam ele de pai. Centenas de anos depois, por um ato dele lá atrás, Samaria ainda dizia: esse poço é do pai Jacó. Ainda chamava ele de pai. De tão significativo. Aleluia. Sim. Aleluia. Quem sabe faz ao vivo. Amém, irmãos? Então, veja que algo centenas de anos depois ainda favorecia aquelas pessoas. Né? Um poço que Jacó bebeu, seus filhos beberam, os rebanhos deles beberam e gerações posteriores beberam. E eu quero encerrar perguntando para vocês algo bem interessante.
Eu não sei com quem você tem sentado, eu não sei com quem você tem andado. Quem é seu confidente, quem é aquele que lhe empresta o ouvido para você desabafar coisas. Mas, quantas gerações vão beber do que você está fazendo hoje? O que você hoje está fazendo, o que você hoje está construindo, o que você está falando para as pessoas, o que você está investindo em pessoas. Quantos, assim como foi o poço de Jacó, quantos estão sendo edificados para um futuro com o que você está fazendo hoje? Porque talvez você esteja sentando onde não deve, conversando com quem não deve e fazendo aquilo que não deve. Quantas gerações irão beber do que você está construindo hoje? Agora, tudo que acontece, todo mundo tem um relato. E eu vendo um vídeo hoje falando sobre algumas coisas que estão acontecendo no Brasil, e de repente começam a dizer: olha gente, olha, aumentaram isso, aumentaram imposto, fizeram isso, fizeram aquilo, pronto, e fica só naquilo. Eu queria ouvir alguém dizer assim: ei, vamos fazer algo, não é verdade? Vamos construir algo, vamos se posicionar, vamos fazer, vamos, mas não, eu falo da vida de alguém aqui como se fosse só para encher a cabeça dos outros. Que proveito tem no que está sendo feito? Quando nós precisamos de pessoas de atitudes, precisamos fazer para reverter situações. Você está comigo, irmão? Amém? Então, depois de tanto tempo, o poço de Jacó ainda era lembrado e ele era chamado de pai Jacó. Pensa nessa noite, o que é que você tem feito? O que é que tem ficado para uma geração futura? E eu vou bem breve para seu filho, bem próximo, para seus familiares, para sua igreja. O que você está fazendo? O que você está construindo? Um dia eu ouvi uma frase bem interessante que minha filha disse para mim e eu guardei comigo. Disse: papai, quando eu casar, eu quero casar com um homem igual ao senhor. Alguma coisa foi construída lá atrás para ser colhido hoje. Você está comigo ainda? Vamos mudar essa história, irmãos. Vamos escrever algo diferente. A palavra diz em Salmos 145, no versículo 4, diz: uma geração contará a outra geração a grandiosidade dos teus feitos. Elas anunciarão os teus atos poderosos. O salmista está dizendo para nós deixarmos algo para as próximas gerações. Nessa noite eu te convido a refletir em tudo isso, de se guardar, de se policiar. Tem gente que acha chato estar próximo dos crentes. Agora, muitas vezes é o próprio crente que ele prefere dar seu ouvido aos homens, aos amigos, às pessoas do mundo, do que estar no meio dos crentes. Nós viemos aqui num domingo de manhã e eu senti falta hoje, Neuzito. Estava certo que, amém, alternar, né? Domingo e domingo. Mas no outro domingo, eu levantei tão cansado, irmãos. Tão cansado de várias coisas que eu faço. E lembrei: eita, hoje tem um compromisso lá na igreja. E nós chegamos aqui, eu olhei para a cara de Vinícius. Foi melhor nem olhar, tá? Brincadeira, Vinícius. Mas vieram alguns irmãos aqui. Quem era, Neuzito? Eu, tu, Vinícius, Felipe e Breno. Mas, gente, como foi bom, irmãos. Oramos, declaramos coisas, intercedemos por a vida dos nossos irmãos, por a igreja, pelo culto da noite. Quem esteve aqui no último culto de domingo à noite? A unção tomou de conta, o pastor Cristiano não conseguiu nem pregar. E a igreja bradou, pessoas se converteram, pessoas se reconciliaram, sabe? Mas é melhor estar mesmo cansado entre homens de oração, homens de Deus, do que estar cheio de amigos do mundo. Porque você começa a impregnar em você o cheiro daquilo que Deus não gosta. Deixa eu te dizer, você ainda leva para casa ainda. Eu conto isso em todo canto que eu passo, que eu prego sobre isso. Nós como jovens, isso fica um alerta para os líderes.
Os pais viram na gente um grupo de jovens abençoados, buscando a Deus, se afastando do mal, fugindo da aparência, e diziam: ei, leve meus filhos para lá. Eles tinham um casal, nós conseguimos convencê-los, levamos para a igreja. E esses meninos gostaram e começaram a participar, e começaram a estar conosco ali, e aquela bênção. Poucos dias depois, os meninos começaram a fugir da gente. Voltaram a falar com a gente de novo, os pais: olha, meus filhos, mas o que está acontecendo? E nós fomos ver o que estava acontecendo. Enquanto eles pegavam os filhos e induziam para que ele fosse para a igreja, o casal ia beber. É tipo assim: aí vocês viraram babá, levem meus filhos enquanto nós vamos beber. Então, como é que uma família pode subsistir isso? Pode acontecer, sim, deles se apegar ao ponto de firmar, mas os próprios pais devem dar os seus exemplos. Eu não estou botando carapuça em ninguém aqui não, irmãos, eu só estou tratando coisas. Amém? Preste atenção. Você gostaria que seu filho fosse como você hoje? Você, mãe, você gostaria que seu filho, sua filha, fosse como você é hoje? Praticar as mesmas coisas que você faz hoje? Ou você tem um segredinho? Aquele de estimação que você guarda numa caixinha, que só você e Deus sabe, que Deus não... né? Será que você diria: faça isso, minha filha, faça, seja, como Paulo diz, seja imitador de mim, como eu sou de Cristo? Você faria hoje? Espero que sim, irmãos. Espero que você esteja nessa posição. Que um pai pode chegar para um filho: filho, você não vai encontrar defeito, esse erro em mim. Aleluia. Você está comigo, irmãos? Amém? Abacuque diz, no capítulo 2, no versículo 2 e 3, ele diz assim: o Senhor me respondeu e disse: escreve, pois, a visão, torne-a bem legível em tábuas, para que possa ser lida até de quem passe correndo. Que a partir de hoje, irmãos, essa igreja, ou você que está aqui, você que nos visita, escreva essa visão na tábua do teu coração. Que a tua vida seja um estímulo para quem passa, e que seja visto até quem passe correndo. Olhar para cada um de nós e dizer: ali está um homem de Deus, um exemplo. Sim. Amém. Amém, igreja? Aleluia. Se não houver uma cobrança, se não houver uma vacina, daqui a pouco tem muita gente contaminada. E nós sabemos como funciona tudo isso. Certa vez nós fomos a um evento em Campina Grande, o pastor Cristiano estava lá também com o Dadá. E os primeiros dias foi mover, gente caindo nos corredores e o fogo tomou de conta. E cada pregador era mais poderoso e nós estávamos começando a conhecer aquilo. Lembra disso, pastor? E o fogo comendo na igreja, aquela coisa toda e tal, daqui a pouco gente sendo batizada no Espírito Santo, gente recebendo dente de ouro. Eu vi dente de ouro a pessoa receber depois de uma oração. Eu vi, essa aqui eu posso falar, eu vi. A mulher mostrou, abriu a boca e mostrou o dente de ouro recebido naquela hora. E foi 2, 3 dias. No último dia, todo mundo já estava aquecido, porque ia se mover e cadeira caía, gente corria e tal. Poder de Deus. Aí entra um cara lá, bem parecido contigo, Paulo, barbudo, sabe? E ele começou a pegar. Você diz que me ama, mas fala mal do meu filho, do seu irmão. Hipócritas! E a cara deles, ou seja, de todos nós, era igual vocês estão aqui agora. Porque todos nós, como meninos, queríamos fogo, dentes de ouro, cadeiras voando, pessoas correndo nos corredores. E Deus vem com a vacina e diz: ei, não fale do seu irmão não. Como tu diz que me ama e fala do teu irmão? Como tu diz que está construindo algo, está participando de uma grande construção, e tu vai lá no comércio, compra e não paga?
Na igreja tu até dá presentes, semeia, tu faz isso, faz aquilo, mas tu lembra de fulano que tu fez lá, aquela compra e tu não foi lá pagar. Chama Sukirabase. Você pode ficar de pé. Todas as coisas estão patentes aos meus olhos, diz Deus. Irmão, se tem algo que você precisa corrigir, corrija hoje. Se for algo que precisa ir visitar alguém, falar com alguém, amanhã cedo, resolve isso. Não anda com essa cruz. Essa não é a cruz de Cristo. Não é essa construção que você precisa fazer. A sensação é que tem um pedreiro fazendo uma parede, construindo uma casa, e vem alguém à noite e começa a derrubar os tijolos. Por quê? Porque uns pregam e outros procuram destruir. Por quê? Onde você está sentando, irmão? Com quem você anda? A quem tu está emprestando os teus ouvidos? É tão bom estar no meio de vocês. Quando a faísca pega e começa a mover, e a alegria, e o povo corre, o povo pula, o amor se espalha, abraça um ao outro, e as coisas acontecem, irmãos. Vamos zelar para que isso não seja transformado em vergonha. A nossa igreja é linda. Marcolândia é lindo. A diversidade de corações, de pessoas que tem aqui. Ei, aqui é diferente. Se você zela por essa obra, um dia, se você chegar a ver alguém fazendo isso, diga na cara dela: ei, vai, resolve. Está errado o que você está fazendo. Isso é amor. É o que Deus está fazendo comigo e com você nessa noite. O que precisa ser ajustado, ajusta hoje. Aleluia. Aleluia. Com quem você está andando, irmão? Só não esquece de algo. Lembra do que foi dito aqui hoje. Há gerações que vão ser instruídas por o que nós estamos vivendo hoje. O que nós estamos fazendo? Com quem nós temos andado? Você pode fechar seus olhos? O que nós temos feito? Aleluia. A quem emprestamos nossos ouvidos? Qual a mesa que nós temos sentado? Domingo do mês nós vamos celebrar a ceia aqui. E essa é a mesa. Essa é a mesa da festa. Essa é a mesa da alegria. A mesa da presença do Senhor. Que tal amanhã mesmo você sair e dizer: eu vou visitar uma irmã, não para fofocar, não para falar mal de ninguém, mas para dar um abraço, para trocarem versículos, falarem das bênçãos, dos feitos do Senhor na sua vida. Chegou o tempo de fazer coisas novas. Chegou o tempo de mudar essa situação. Aleluia. 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 Sei que tem gente aqui recebendo essa mensagem hoje. Sei que tem gente assistindo também. É uma vacina para todos nós. Deus alcança pessoas até para te chacoalhar e tirar desse comodismo, estagnados na vida e às vezes sendo relapso em algumas áreas. E Deus está dizendo hoje: é tempo de mudança, é tempo de posicionamento. Aleluia. Tem alguém no nosso meio aqui que ainda não aceitou Jesus, gostaria de ter sua vida transformada, um posicionamento perante a Deus, que disse: Senhor, já não aguento mais andar de forma errônea, e eu queria ter um encontro contigo, eu queria te confessar perante aos homens que eu sou teu. Tem alguém no nosso meio?
gostaria de aceitar Jesus? Eu sei que a palavra foi meia dura, só foi meia, mas o amor de Deus é muito melhor. É melhor você ouvir isso do que alguém mentir para você, me iludir com algumas coisas. É melhor você ouvir Deus dizer: ei, você é amado, por isso que eu te exorto. Tem alguém que gostaria de aceitar a Cristo? Então levanta a tua mão, nós vamos orar por você. Que gostaria de hoje mudar de vida, mudar de posição. Glória a Deus, aleluia. Uma linda jovem aqui. Tem mais alguém que gostaria de aceitar Jesus? Mais alguém gostaria de aceitar? Não se encabule não fique com medo não. Deus está te tirando de situações para colocar num ponto muito melhor onde você está. Tem alguém que gostaria de aceitar? Tem alguém que gostaria de se reconciliar hoje? Que está afastado dos caminhos do Senhor e hoje gostaria de fazer um conserto, uma reaproximação? Se tem, levanta das suas mãos ou vem aqui à frente. Aleluia. 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 Como é teu nome? Tentando ou está se reconciliando? É a primeira vez que você faz essa decisão? Amém. Então pode repetir comigo? Glória a Deus. Senhor Jesus. Eu só quero que você responda. Senhor Jesus, eu me arrependo de todos os meus erros. Me perdoa por tudo que eu fiz. Escreve o meu nome no livro da vida. Me guarda de todo o mal. Eu te amo. Quero morar contigo. Aleluia. Essa é a melhor escolha da sua vida. Você vai se expor a um ambiente totalmente diferente. A palavra tem te alcançado, vai continuar te transformando dia após dia. Virão dias até um tanto difíceis, mas muitos dias bons também na presença do Senhor vão acontecer. O bom é que em todos os dias Ele não nos abandona. Amém? Amém? Você pode estender suas mãos para cá? Vamos orar por ela. Senhor, nós te louvamos por a vida de Lívia, Pai. Ela acabou de confessar, Senhor, perante aos homens, declarando que o Senhor é seu único e suficiente Salvador. Que ela se rende, que ela se arrepende e que ela quer estar com o nome dela escrito no livro da vida. Obrigado por ela abençoada, Pai, guardada, protegida, e que grandes frutos ela venha dar através da sua vida. Obrigado, Senhor, porque gerações vão ouvir falar do nome Lívia. Gerações vão receber daquilo que ela está construindo hoje. Nós te agradecemos nessa noite, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém? Você pode dar uma glória a Deus? Jovens e adolescentes, cada dia dando mais frutos, né? E sendo mais coeso. A igreja está crescendo, irmão. Grandes coisas estão acontecendo, ainda tem coisas por vir. Você crê assim? Você pode sentar, irmãos. Eu queria convidar aqui Ravena